Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou a Manuela e o vídeo de hoje são os meus lidos de junho. Esse foi definitivamente o mês em que eu mais li durante esse ano. Nem parece que minha vida estava em estado de calamidade, mas eu vou contar pra vocês todos os livros que eu li, todas as minhas avaliações. E vou falar também pra vocês os livros que eu estou lendo, mas que eu não terminei durante o mês de julho. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar, já deixa um comentário, comenta aqui qual foi sua melhor leitura durante o mês de junho. Não deixe de curtir o vídeo. Caso você não conhecia o canal, caiu nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu espero muito que você goste de mim e do meu conteúdo. Já fica por aqui, já se inscreve, já compartilha com aquele seu amigo que gosta muito de conteúdo literário também. E se você for comprar qualquer coisa na Prime Day, por favorzinho, compre usando o meu link, vai me ajudar demais a conta, não acrescentem nada na sua compra, mas me ajuda com uma pequena comissão, que é super importante pra mim, então por favorzinho, não só durante essas promoções de Prime Day, mas também durante todo o ano, não esquece de mim, já pega esse link que tá aqui na descrição, deixa salvo na sua conversa, no WhatsApp, no seu navegador, para toda vez que você for comprar alguma coisa, comprar no meu link e me ajudar com uma pequena comissão. Esse mês eu li um total de 11 livros, e tudo isso graças a uma coisa que eu me desprendi no último mês, que é começar a ler livros na hora que eu estou a fim de começar a ler eles. Eu não estou mais esperando concluir um livro ou concluir 2 livros para começar outros 2. O livro olha pra mim, eu olho pra ele, eu sinto que é aquele momento que eu tenho que começar ele e eu simplesmente começo. Isso fez com que eu não terminasse todos os livros que eu estou lendo durante o mês de junho. Eu acho que eu tô lendo, no momento, 4 livros. 2 que eu carreguei do mês de junho, né, que eu não concluí. E os outros 11 eu concluí ainda no mês de junho. Então assim, eu tô lendo o livro a hora que eu quero, independente de ter colocado na TBR, de não ter colocado. Às vezes eu vejo alguém falando nele, aí eu pego pra ler, e aí começo, e aí eu termino, e aí não leio os outros que eu tava lendo antes. É sobre isso, tá tudo ótimo. Minhas experiências literárias desse mês foram incríveis. Vou contar pra vocês, começando com o primeiro livro que eu li durante o mês de junho, que foi O Amor que Partiu o Mundo, da Emily Henry. Não vou me prolongar falando desse livro aqui, porque eu já falei bastante sobre ele no vídeo que eu fiz especial da Emily Henry, respondendo a pergunta se vale a pena ler os livros dela. Eu li todos os livros traduzidos para o português. Aqui a gente tem uma ficção científica com romance também, mas o foco é mais a ficção científica do que o desenvolvimento desse casal. Eu gostei muito dos personagens daqui. A gente tem um protagonista indígena, um protagonista branco, mas a protagonista indígena eu achei que foi muito bem trabalhada. Ela é adotada por uma família de brancos, mas o tempo todo a gente tem a cultura indígena muito latente nesse livro. E a Emily Henry, ela fez uma pesquisa bem interessante para fazer ele. Tanto que no final do livro, na parte dos agradecimentos, ela agradece às nações originais específicas de cada uma das histórias que ela colocou nesse livro aqui. E cada uma desses povos nativos que ela usou de referência para descrever as histórias que tem aqui nesse livro. É muito bom. Se quiser saber mais detalhes sobre a história, minha opinião mais aprofundada, não deixe de ver o vídeo, se vale a pena ler Emily Henry. É um vídeo que eu tenho gostado muito de fazer, um novo quadro aqui do canal. Eu já fiz da Ali Hazelwood, da Emily Henry. Se você quiser sugerir algum autor para eu ler todos os livros dele e fazer um vídeo específico sobre, sinta-se livre, pode comentar aqui qual autor você gostaria que eu lesse todos os livros dele para falar se vale a pena ou não. Esse livro aqui eu avaliei com 4 estrelas e meia ou 4 estrelas. Não lembro, vou colocar aqui, porque eu avaliei no outro vídeo, aí minha memória, no caso, pecou aqui. Depois dele, o Rafa Weichenfelder, que é um autor nacional, ele tá lançando já esse mês, O Mistério da Casa Incendiada, pela editora Nasce. Inclusive, já solicitei, porque graças a Deus sou parceira da editora Nasce. E aí eu já solicitei, assim que ele chegar, eu já quero ler logo. E aí, hypada com esse novo lançamento dele, eu decidi ler os outros 2 contos dele que eu ainda não tinha lido. Eu só conhecia um trabalho dele, que foi o Baú do Zumbi Gelado. Eu adorei aquele conto, tipo assim, eu engoli o conto muito rápido. E tinha 2 que eu tava doida pra ler já há muito tempo, e que por conta desse hype, desse novo lançamento, eu peguei esses 2 pra ler. O primeiro foi As 220 Mortes de Laura Lynch, que é o mais famosinho dele, né? Cara, esse conto é muito bom. Se tu já viu também alguém falando sobre ele e ainda não pegou pra ler, pegue pra ler. Você também não vai conseguir parar de ler. Eu acho que a escrita do Rafa, ela consegue fazer você ficar imerso naquela história muito rápido. Esse aqui vai contar a história da Laura e do Dan. O Dan, ele tem que salvar a Laura da morte dela. Eles vão se encontrar num parque, ele acorda atrasado, e aí quando ele chega lá, acaba acontecendo uma coisa e ela morre. Logo depois dela morrer,
ele acorda no mesmo dia, atrasado novamente, e aí ele vai encontrar com ela, falando que ele teve um sonho, e aí acontece dela morrer de novo. E ele vai percebendo que ele tá nesse looping temporal, e ele fica todas as vezes tentando salvar ela. É um conto muito interessante, porque além desse looping temporal, né, a gente tem outras questões particulares de cada um dos personagens, a relação de amizade, de relacionamento dos dois, do passado, do presente. Eu achei que tudo muito bem desenvolvido, muito bem trabalhado, muito incrível. Eu realmente não conseguia parar de ler até concluir ele. Eu li super rapidinho porque é um conto bem curtinho, mas entrega, sabe? Entrega bastante. E aí depois dele, eu li depois da Caixa Preta, que foi um conto que ele lançou no ano passado. Eu também já tava louca pra ler há muito tempo, mas ficava enrolando, não sei por qual motivo. Então se você também tá enrolando pra ler esses dois contos dele, ou até mesmo o Baú do Zumbi Gelado, leia logo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E eu gostei tanto dele que quando eu terminei de ler, eu peguei meu Kindle e falei assim, toma mãe, você tem que ler. Eu acho que você vai gostar. Só que ela ficou metade do livro sem entender nada. Ela não tava entendendo nada que tava acontecendo no livro, mas é sobre isso. Eu amei demais. Aqui a gente acompanha o Lorenzo. Ele vai pro reality que se chama A Casa de Vidro. Nesse reality, igual o reality show que a gente já conhece, BBB, só que aconteceu alguma coisa no passado com a ex-namorada do Lorenzo, que é a Lisbela. Ela participou desse reality show, e depois que ela saiu desse reality show, ela voltou muito diferente, como se ela tivesse passado por uma lavagem cerebral muito estranha, e depois ela simplesmente desapareceu. Então ele quer tentar investigar o que aconteceu com ela nesse reality show, principalmente o que aconteceu com ela dentro da Caixa Preta, que é tipo o confessionário do BBB, só que lá é tudo fechado, não dá pra ninguém entrar lá, você não vê nada do que tá acontecendo lá dentro, e ele percebe que as pessoas saem diferentes de lá. Então ele começa a investigar, tentando entender o que tá acontecendo. O plot final desse livro me fez cair da bunda. Então, assim, muito bom. Eu adorei demais esse livro, também 5 estrelas. E já estou muito ansiosa para o lançamento de O Mistério da Casa Incendiada, que é um romance. Primeiro livro dele por alguma editora, e eu tô bem empolgada pra saber o que vai ser desse livro, e eu já espero grandíssimas coisas. Depois dele, eu fui ler 24 Horas pra Correr, da Marina Saggiori Dutra, que é a Mamá Dutra. Eu já tinha visto algumas pessoas falando sobre ele, porque era uma ficção científica sáfica. Ficção científica sáfica, tudo que me atrai. E aí eu peguei pra ler, eu achei o início desse livro muito bom. Aqui a gente acompanha a Zoila e a Letícia. Eu adorei o nome das duas, eu achei muito criativo e muito interessante, muito sonoramente bonito. E a gente acompanha essas duas personagens, que elas têm um passado, elas em algum momento tiveram um relacionamento que acabou muito mal. Só que são duas personagens que uma é da elite da sociedade lá deles, né? E a outra, ela é tipo assim, a palha da sociedade mesmo. Ela foi criada em orfanato e ela agora trabalha para um cara que comanda a Cidade Baixa. Então ela meio que tá envolvida em transações ilegais. Só que ela meio que tá presa a esse cara. E como uma forma dela se ver livre dele, ela decide participar da corrida eu esqueci o nome da corrida, mas é uma corrida que é durante 24 horas, que tem que dar a volta no sistema solar e voltar pra Terra. Em naves e tal. E aí, começa o livro com ela, a nave da Letícia batendo na nave da Zoila, e elas duas parando na lua de Saturno, Netuno, eu não sei, nos cânions de Titã. Eu lembro disso. E aí elas começam a se confrontar, tentando achar uma forma de sair de lá, de voltar pra corrida, porque se elas ficarem lá, elas não vão conseguir voltar pra Terra, então elas têm que unir forças, consertar a nave de uma das duas para elas voltarem pra corrida, poder voltar e ficar salva. Só que elas têm esse histórico, elas não conseguem, elas estão se odiando, mas a gente vai vendo que tem um resquício de sentimento muito forte aí, e uma situação mal resolvida, né, que elas precisam conversar para se resolver e tentar sair desse local onde elas acabaram sofrendo esse acidente com a nave. E nesse livro a gente tem o ponto de vista das duas, né, que vão ser alternados. Isso colabora bastante pra história, né, pra gente entender o ponto de vista de cada uma. Vai alternando também entre passado e presente, né, o passado delas enquanto antes de terem um relacionamento, no relacionamento, e depois até a gente entender por que elas se separaram, por que elas brigaram, enfim. Dei 3 estrelas e meia pra ele. Depois dele, eu li esse livro aqui, que é o Salmo para um Robô Peregrino, que eu recebi do Páginas de Euterpe. É um livro curtinho, tava na MTBR, então eu decidi pegar pra ler. Eu não esperava muito desse livro, e ele começa bem devagarzinho, mas conforme você vai engrenando no livro, ele traz umas questões muito interessantes sobre a nossa sociedade, sobre o que nós devemos seguir como nossos sonhos, que tá tudo bem a gente, numa determinada idade,
perceber que o que a gente tá fazendo não era o que a gente gostaria de estar fazendo e mudar o rumo da nossa vida. Tá tudo bem também se a gente não souber qual rumo que a gente quer que a nossa vida tome, se a gente não souber, por exemplo, trazendo pra nossa vida, tipo, qual faculdade a gente quer fazer, qual profissão a gente quer exercer. Tá tudo bem sobre isso, a gente mudar de perspectiva, nós mudamos frequentemente o nosso raciocínio, nossos pensamentos, nossos objetivos, e tá tudo bem isso impactar a nossa vida profissional. Dex é um protagonista não binário que é um monge de alguma coisa, eu não me lembro o que esse personagem é antes, só que ele decide mudar a profissão, decide ser um monge do chá. O monge do chá é uma pessoa que vai de várias cidades servindo chá para pessoas, seria tipo um psicólogo. E Dex, ele decide fazer isso, ser autodidata, aprender sozinho a ser um monge do chá. E em pouco tempo se torna um dos melhores monges do chá desse local aqui que eles vivem, que é Panga. Só que mesmo assim, Monge Dex não se encontra satisfeito com a vida dele, porque tudo começou com ele pensando qual barulho era o criquilar de um grilo. Porque a gente tem essa sociedade onde os humanos criaram máquinas, essas máquinas acordaram, se tornaram seres pensantes, e esses seres pensantes decidiram que não queriam mais servir aos humanos. Então esses robôs, que eram máquinas, robôs, eles decidiram ir para longe dos humanos e viver longe deles. Então o mundo, foi dividido entre os seres humanos e os robôs e outras formas de vida. E aí, nessa jornada de tentar ouvir o criquilar de um grilo, Monge Dex acaba se deparando com um robô. É o primeiro ser humano a encontrar com um robô depois de não sei quantos anos, depois dessa coisa que aconteceu, que é a separação, o despertar, que é chamado de despertar das máquinas. E esse robô se chama Chapéu de Musgo. E a gente acompanha essa jornada desses dois protagonistas que não sabem qual que é o objetivo da vida deles, Monge Dex está tentando chegar a um monastério para tentar entender o que aquilo que é da vida, e o robô vai junto com ele, e eles dois vivendo essa breve jornada. E eu achei o final desse livro muito incrível, era o que eu esperava mesmo. É o primeiro de uma saga, série Mão de Robô, e eu espero muito dos próximos, porque mesmo que não seja um livro tipo de plot, nem de nada assim, traz grandes questionamentos, sabe? Eu achei isso muito incrível. Dei 4,5 estrelas pra ele. Depois eu li O Herdeiro Roubado, que é da Saga do Povo do Ar, dessa vez aqui com o ponto de vista da Lady Ren e o Oak, que são esses protagonistas desse livro. Também não vou me prolongar, porque tivemos vlog de leitura sobre ele, eu já estava louca pra fazer esse vlog, porque eu fiz uma saga de vlogs lá no início do canal, lendo todos os livros do Povo do Ar. Não foi um livro que me apeteceu tanto, mas eu dei 3,5 estrelas pra ele. Eu contei todas as minhas opiniões, minhas expectativas, o que eu gostei, o que eu não gostei lá no vlog. Então se você gosta de Povo do Ar, se você gosta de mim um pouquinhozinho, vai lá ver o vlog, juro que tá super legal. Vlogs normalmente não entregam, mas eu gosto muito de fazer, já tinha muito tempo que eu não fazia. Então assim, vai lá ver. Tenho teorias pro próximo, estou muito ansiosa pro próximo, porque o próximo vai ter ponto de vista do Oak, que era o que eu esperava que tivesse nesse livro aqui. Então estou bem ansiosa para o próximo, que eu acho que vai ser The Prisoner's Throne. É tipo o Prisioneiro do Trono, uma ideia assim. Eu acho que eu dei 3,5 estrelas. Depois eu fiz uma releitura desse estilo que, tipo assim, eu olhava pro livro, ele olhava pra mim, quis ler. Já tinha um tempinho que eu tava querendo ler esse livro e eu simplesmente peguei pra ler, que foi Percy Jackson e os Olimpianos. De novo, estou relendo essa saga magnífica, que esse aqui comecei, obviamente, com o Ladrão de Raios. Em poucos dias eu terminei, porque por mais que eu saiba essa história de Cós Salteado, ainda assim é uma história que eu sempre me surpreendo, porque a minha memória é um verdadeiro lixo e sempre acontecem coisas que eu não me lembrava que tinham acontecido. Então é sempre uma grande experiência reler livros pra mim. Tô amando essa experiência, eu tô vendo um ponto de vista do Percy um pouco diferente do que eu tinha visto, porque eu não tinha percebido o quanto que ele é inconsequente, o quanto ele é totoquinha da cabeça. O Percy é muito, 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 muito birutinha, e eu adoro isso nele. Eu adoro a Annabeth, eu adoro eles dois, eu não vejo a hora de... Ai, eu amo eles muito, muito, muito. Então assim, cara, esse livro é muito bom. Ele não para de acontecer coisas. É incrível. Se por acaso tu ainda não leu Percy Jackson porque tu acha que tá velho demais pra ler, cara, não tá. É muito bom. 5 estrelas.
magnífico. Já estou no terceiro livro porque você começa e não dá vontade de parar de ler. Depois dele, eu li Jogo Fatal, da Holly Jackson, que é o livro que acontece antes de Manual de Assassinato para Boas Garotas. Vi os stories do Vitor Almeida, né, falando sobre ele, eu decidi pegar pra ler. Ele é bem curtinho. Aí eu fui, peguei pra ler e, cara, ele é muito bom. Me deu vontade de ler os outros, né, de Manual de Assassinato. Porque ele acabar ficando pra lá, aí tem Boa Garota, Segredo Mortal e o outro que eu não me lembro mais os nomes. Mas Jogo Fatal, ele vai contar o porquê que a Pip decide investigar o assassinato da menina que morreu na cidade dela, que eu não me lembro o nome, e o suicídio do Southside. Ela tá indo pra uma festa de aniversário de um dos amigos dela, e esse amigo, ele decide fazer uma brincadeira tipo detetive e assassino. Aconteceu um assassinato nessa família de ricaços, e eles vão ter que investigar quem que matou o matriarca da família. E aí, cada um dos amigos é um personagem dessa família de ricos, eles têm que incorporar o personagem pra tentar descobrir quem que matou eles. E aí a Pip, ela é essa personagem, né, que é super engajada com dever de casa, que é escola o tempo todo, responsabilidade, ela nunca consegue se divertir. E ela pega essa investigação e acaba levando muito a sério. E ela percebe ali algo muito mais legal do que ela esperava que fosse. E ela se dedica tanto nessa investigação, anotando cada detalhe, cada respirada, cada tique nervoso dos amigos interpretando, que ela decide no final desse livro que ela vai investigar, né, esse assassinato que aconteceu na cidade, que todo mundo deduziu que foi o namorado da menina que matou ela. E aí ela decide fazer desse o projeto dela do colégio, né, depois dessa investigação. E eu não avaliei com estrelas porque é muito curtinho, tipo um conto, né? Depois eu li uma HQ sáfica de BDSM. Eu não sei se é essa sigla certa. Eu vi lá no Twitter a Lendo Sáficas falando, e eu decidi pegar pra ler. Não vou dar detalhes sobre a história. Ser uma HQ sáfica com BDSM é autoexplicativo. Também não avaliei porque a HQ é muito curtinha. Agora vamos falar de depressão e coisas pra baixo. Eu li 2 livros esse mês que foram, assim, tristes e pesados. E o primeiro que eu li, que eu concluí esse mês, foi Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, que é a autobiografia, né, da Janet McCurdy, que interpretou a Sam em iCarly. Foi o livro que a gente escolheu pro meu clube do livro. E eu tava lendo ele desde o mês retrasado, porque a gente mudou a data do debate, né? E aí eu comecei a ler ele, eu li ele muito rápido, até um ponto específico do livro, até uns 60%. Depois eu parei de ler e depois voltei. Não atrapalhou em nada a minha experiência com o livro, porque ele é muito bom. Eu li no total da minha vida, assim, só 2 autobiografias, né? As 2, inclusive, esse ano. E eu achei a forma como esse livro foi contada, a edição dele, não estou falando da história, estou falando da edição, mais interessante do que a outra biografia que eu li, que foi da Viola Davis. Porque o da Viola Davis, ele dá muitos saltos temporais. O que me atrapalhou é entender a cronologia da vida dela, o que estava acontecendo quando um determinado evento estava acontecendo. Esse da Janet é mais linear. Ela faz realmente, tipo, linear, desde a infância dela até os dias, né, atuais, né, quando sai, um pouco depois do que saiu do reboot de iCarly. E aqui, acho que todo mundo já conhece os nomes desse livro, a Sam vai contar da relação que ela teve com a mãe dela. E eu já sabia que seria um livro muito difícil, um livro cheio de gatilhos, mas assim, é bizarro você perceber que é uma pessoa que você acompanhou quase a vida toda, vendo, né, o personagem que ela interpretava, sendo algo muito além daquilo que era o personagem. Porque eu vi a iCarly repetidas vezes, eu sempre amei a personagem da Sam. Eu vi a Sunny Cat mesmo não gostando tanto, mas ainda assim eu adorava pela personagem da Sam. Eu sempre gostei muito da personagem dela, mesmo ela sendo do jeito que ela era. E é bizarro você ver que ela não gostava de atuar, que ela fazia aquilo só pra deixar a mãe dela feliz, mas o quanto ela era boa. Eu fui rever a iCarly porque eu queria ver algumas cenas específicas dela, dali do início. Eu acho que eu cheguei a ver a primeira temporada toda, porque é realmente impressionante como que ela era uma boa atriz. Ela era uma ótima atriz. E se ela fazia aquilo não gostando, imagina se ela quisesse fazer isso. Se ela quisesse fazer isso, ela hoje estava uma atriz premiadíssima. Porque sem gostar de fazer, ela fazia super bem.
E é bizarro isso, quanto que a mãe dela acabou com a vida dela. A mãe dela viveu a partir dela o que ela gostaria de ter vivido. E lá no final do livro você vê uma outra faceta da avó materna dela e você vai vendo por que a mãe dela é do jeito que ela é. Então era um ciclo que, querendo ou não, se a Sam não começasse a se tratar, ela às vezes poderia perpetuar esse ciclo numa possível filha dela. A avó era uma escrota, a mãe mais ainda. Só que isso, a relação das duas, da mãe, né, com ela, acabou com a vida dela de uma forma bizarra. Ela sofreu diversos tipos de abusos, abusos que ela só foi perceber lá no futuro. Eu achei a forma como foi trabalhado quando o vidro que impedia ela de ver a mãe dela da forma como a mãe dela era de verdade, quando esse vidro é quebrado, a forma como ela lida com isso, porque ela não quer aceitar que essa pessoa que ela colocou num pedestal, que era a razão da vida dela, que era o motivo da felicidade dela, não é quem ela achava que era. É bizarro, é bizarro. E tipo assim, tem algo assim parecido com Leitura de Verão, né? Com a protagonista, que ela percebe que o pai traía a mãe. A mãe com câncer, e ela amava muito o pai, o relacionamento dos pais. Só que é muito diferente, porque aqui a gente sabe que realmente aconteceu. É bizarro você pensar que tudo que a Janet descreve no livro realmente aconteceu. O quanto que a Nickelodeon colaborou para os abusos do Dan Schneider acontecerem. Porque em várias vezes a Sam chama o Dan Schneider como o criador, mas eu já sabia que era ele, porque há muitos anos atrás eu acompanhei toda a situação que teve com ele em Brilhante Vitória, em Zoey 101, todas as acusações de assédio dele, de abusos dele. Então, assim, é bizarro o quanto que a Nickelodeon colaborou para tudo que aconteceram com essas pessoas que estavam trabalhando na rede de televisão deles. E o quanto que, tipo assim, a Sam, por ela ter sido criada como mormon e ter tido uma educação em casa, colaborou para tudo que aconteceu na vida dela. Minha opinião, né, e a gente no debate pensou muito nisso, que talvez se ela tivesse tido contato com outras crianças na escola, ou tivesse uma alma para perceber que ela não estava bem, talvez tivesse impedido de determinadas coisas mais complicadas, como a bulimia, terem acontecido. O avô dela, em determinados momentos, percebe que ela não tá feliz atuando, mas ainda assim ele não tinha voz ativa. O pai também poderia ter sido mais ativo nessa paternidade dele, em ter intervido, porque era perceptível, quando, por mais que ela atuasse muito bem, dava pra... Com certeza, a pessoa que tá do lado da gente percebe quando a gente não tá bem. E ela mesmo fala que uma pessoa que tem transtorno alimentar percebe quando o outro tem transtorno alimentar. Ela viveu por anos anoréxica, ela viveu por anos com compulsão alimentar e por anos com a bulimia, com alcoolismo, com vícios, totalmente quebrada. Então, assim, é bizarro. E, tipo assim, você olhando agora o perfil dela no Instagram, você vendo agora ela sorrindo, ela parece estar muito melhor psicologicamente, na saúde dela. Assim, tipo assim, ela conseguiu superar. E eu acho que é muito importante ela ter escrito esse livro, por mais que deve ter sido muito difícil pra ela, é muito importante ela ter escrito esse livro, porque eu acho que no futuro pode abrir portas pra outros atores mirins denunciarem coisas que aconteceram na vida deles. Porque ela mesma fala que a relação da Miranda com a família, que é a Carly, também não era boa. Eu acho que isso ela pode estar dando um pontapé muito importante pro futuro dos atores mirins. Não só lá nos Estados Unidos, mas também, tipo, no mundo como um todo. Porque foi um livro que arrebatou todo mundo, porque ninguém imaginava que ela passava pelas coisas que ela passou. Então, eu acho que, assim, deve ter sido muito difícil pra ela, mas eu acho que esse passo difícil que ela deu, vai ser muito, muito importante pro futuro da carreira dos atores mirins. A gente tem aí o exemplo da Larissa Manoela. A mãe e o pai mandam indireta pra ela em rede social. É tipo assim, é a Janet McCurdy aqui do Brasil. Eu não duvido nada, daqui a alguns anos ela escreveu um livro contando sobre a vida dela, porque deve ser algo assim também. Enfim, eu gostei muito desse livro, eu dou 5 estrelas pra ele, porque além da história ter sido muito difícil, você tá dando uma estrela pra vida de uma pessoa, mas não é isso, né? Eu estou dando as 5 estrelas pra forma como o livro foi contado, que eu achei muito boa, que não me deu vontade de parar de ler. As meninas do clube também gostaram muito, acho que foi tipo assim, de 4 estrelas e meia pra cima. Eu acho que não teve ninguém que deu menos que isso, porque foi um livro arrebatador, sabe? Difícil de ser lido, mas arrebatador. E aí, a outra leitura muito difícil que eu fiz esse mês foi Olhos d'Água, de Conceição Evaristo.
que eu ganhei da Patrícia. Sempre agradecer a ela aqui, muito obrigada pra Patrícia. Era um livro que eu estava com muita vontade de ler há muito tempo, porque eu tava louca pra conhecer a escrita da Conceição Evaristo já há muito tempo. E assim, por mais que eu soubesse que esse livro seria um livro difícil, nossa, esse livro aqui destroçou meu coração. Me deu coisas pra baixo, real, depressão, tristeza. E assim, é um livro muito difícil de ser lido, porque apesar dele ser muito curtinho, não vai achando que por ele ser curto tu lê em um dia e acaba, tipo, com mais um livro que eu li no mês. Ele é muito difícil de ser lido, gente. Ele tem vários contos aqui que contam a realidade de pessoas pretas no Brasil. A realidade triste enquanto ser humano na favela, na pobreza, passando fome, passando necessidade, sem saber se no dia seguinte você vai estar vivo, se você vai ter um prato de comida. E para além disso, como as pessoas na sociedade olham para os corpos pretos e não estão nem aí. Não estão nem aí. Vários contos, principalmente os iniciais, eu sentia como se, tipo assim, não sei se vocês já ouviram Amarelo do Emicida. Se por acaso você não ouviu, escute o álbum inteiro do Emicida. Pra mim é uma das maiores obras de arte nacionais. Eu tenho, inclusive, tatuado no meu pé Amarelo, porque eu amo, esse álbum significou muito pra mim. E em vários momentos, tipo assim, enquanto você tava lendo, eu conseguia correlacionar os contos com as músicas do Emicida. Tem um aqui em específico que, se eu não me engano, não é do Zuquerença. Mas enfim, eu consegui ver direitinho a música do Esmalha, do Emicida. Tem outra aqui que é Princípia. Então eu consegui o tempo todo fazer correlações e tornou a minha leitura desse livro mais intensa, mais difícil, porque o álbum do Emicida é uma grande denúncia à nossa sociedade racista, mas ainda assim a gente também apreciar como é ser preto não é só dificuldade. Também é beleza, é realeza, mas aqui a gente vê uma faceta mais obscura disso. O que é a nossa realidade, a realidade do nosso Brasil. Porque um corpo preto morto é tipo um hit das paradas. Todo mundo vê, mas essa porra não diz nada. Eu peguei exatamente essa frase de uma música da Emicida pra esse livro aqui, porque assim, que é Desmalha, que foi assim, um tiro no meu coração. Esse livro é muito bom. Foi com certeza 5 estrelas, com toda certeza favoritado. Eu acho que até eu falando dele, eu consigo estender um pouco mais a minha experiência sobre ele. E ele foi incrível, arrebatador também, demais. Eu acho que Estou Feliz que Minha Mãe Morreu. Esse aqui, Percy Jackson, foram as minhas melhores leituras do mês de junho. Foi um mês com muitas leituras boas, acho que dá pra perceber. Mas esse aqui e Estou Feliz que Minha Mãe Morreu me impactaram, sabe? Vão ficar comigo durante muito tempo. E esse aqui é um livro que eu quero reler em outro momento da minha vida, porque eu acho que é tipo Amarelo. Toda vez que você lê, você consegue pegar uma outra mensagem, uma outra frase que às vezes tem um significado maior ou tem alguma coisa ali meio implícita. Então assim, 5 estrelas, favoritadíssimo. Foram essas as minhas 11 leituras durante o mês de junho. Foi, como eu falei, um mês de muitas boas leituras. Acho que não teve nenhuma leitura mediana assim, né? Mas eu tive muitas leituras boas. Eu gostei muito de ter pegado o livro que eu estava a fim de ler na hora que eu estava a fim de ler, sem me prender a ter que terminar um outro, ou ter que necessariamente terminar algum livro que eu quis começar em junho. Então tá sendo mais libertador pra mim. No momento, vou falar também pra vocês quais livros que eu estou lendo no momento, enquanto eu estou gravando esse vídeo. Estou lendo Percy Jackson e a Maldição do Titã. Estou lendo Uma Virtude Mortal. Sim, ainda estou lendo esse. Estou lendo Ainda Estou Aqui. E estou lendo Querida Penélope. E hoje eu vou começar a Metade Perdida, né? Porque começaremos aí a maratona literária de inverno. E eu quero começar também as minhas leituras, né, pra maratona. Então eu devo começar também aí a Metade Perdida hoje. São essas as minhas leituras. Foi um vídeo imenso, porque assim, eu começo a falar, eu me empolgo, né? Eu me empolgo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham apreciado a minha companhia, contando sobre as minhas leituras durante esse mês. Me contem aí quais foram as suas melhores leituras durante o mês de junho, eu vou adorar saber. E é isso, não deixe de engajar bastante o vídeo, não deixe de lembrar de mim quando for comprar alguma coisa na Amazon, por favorzinho. Muito, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Compartilhe com aquele seu amigo que você acha que deve ler algum dos livros que eu citei aqui e deve vir conhecer meu canal. Vou agradecer muito a você me ajudando a compartilhar aqui o canal para que o canal chegue a mais pessoas. Muito, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo e até a próxima!